do Caridade Fé. Boa noite aos nossos amigos ouvintes da Rádio Ismael que nos acompanham pela internet. Hoje nós temos uma delicada missão de tratar sobre um tema muito presente em nossas vidas, na sociedade atual. Tratar sobre os transtornos mentais. O que dá mais gravidade ao assunto, tratar desse tema, os transtornos mentais, sob a ótica da doutrina espírita. E é difícil a gente falar sobre esse tema, porque a gente de início já lembra daquele ditado popular, que de médico e louco todo mundo tem um pouco. E eu tenho um pouquinho das duas coisas, né? Para não fugir à regra do ditado. Mas a gente fez um pequeno estudo para entender o tema que foi proposto para a noite de hoje e apontar quais são as diretrizes que a doutrina espírita concebe à problemática dos transtornos mentais. Nós vivemos num período em que nós percebemos o aumento da quantidade das pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de transtorno. Sofrem em sua saúde com alguma patologia, com algum tipo de doença, sem uma causa aparente. Pessoas que, independentemente da faixa etária, da classe social que ocupa, do nível cultural ou social que ostenta, se veem muitas vezes num quadro ou num processo doloroso, que se inicia quase que sutilmente, sem demonstrações aparentes, estereotipadas, que desencadeiam em processos que levam ao diagnóstico de um transtorno. A criatura, em determinada fase da vida, seja ela rica ou pobre, preto ou branco, homem ou mulher, começa a sentir uma angústia desmotivada, um aperto no peito, palpitações, taquicardia, começa do nada a sentir medos que a própria criatura busca em si mesmo razões para estar sentindo estes sintomas. Busca explicações, busca na medicina da terra as causas para o seu sofrimento. Fazem uma bateria de exames de todos os tipos. Raio-X, eletrocardiograma, eletroencefalograma, passa por várias especialidades médicas atrás de um diagnóstico, atrás de uma causa para as suas dores. E os médicos da medicina convencional, de posse dos exames feitos, não conseguem fechar um diagnóstico, não conseguem identificar a causa do mal que aquela pessoa lhe relata, a causa daquela dor no peito, daquela sufocação. E o médico se intriga e passa mais exames, remete a pessoa a outros centros de saúde mais avançados, cujo o aparelhamento seja mais perfeito, capaz de diagnosticar outras doenças. E a criatura assim busca outros centros médicos, busca centros maiores, faz todos os exames que são solicitados e o resultado sempre é o mesmo. Nada. Organicamente, não há nada. O corpo físico não apresenta nenhum sinal de adoecimento, segundo os critérios da medicina comum, da medicina convencional. A criatura entra em desespero, porque aquela dor que ela sente, aqueles sintomas que ela sente na pele, a agonia, o sufocamento,
o aperto no peito é sentido. Ela sofre, mas a medicina não consegue identificar quais as causas. A medicina lhe diz que ela organicamente não possui nada. E nesse processo de perturbação, diante desse quadro, em que os médicos não conseguem diagnosticar uma doença, a pessoa se perturba mais, se afunda mais nas suas dores. E se acha a pior das criaturas, porque nem mesmo os médicos descobrem o que ela tem. Mas ela sabe que tem alguma coisa. Ela sabe que algo faz com que cause esse transtorno em sua vida. E nós precisamos nos valer do Espiritismo, que vem retirar o véu das ciências materiais, que só compreendem o ser humano como um organismo físico. Muito embora a medicina convencional tenha avançado muito no sentido de quebrar barreiras da disciplina científica para começar a investigar o ser humano como um todo, não só como um mero corpo físico dotado de vida, numa visão organicista, Muito a ciência já se avançou, mas ainda não consegue compreender o ser na sua plenitude. E a doutrina espírita vem nos trazer um complemento a esta visão materialista, vem nos revelar que nós não somos um ser composto apenas de um corpo material. Não somos apenas um amontoado de células que se organizam em tecidos, que se organizam em órgãos, que se organizam num corpo físico sistêmico, em que cada uma das partes se interrelaciona, formando um todo harmônico. A doutrina espírita vem trazer a verdade de que nós somos um corpo físico, mas somos dotados de um espírito. E bem verdade dizer que somos dotados de um espírito é meio que um erro em espiritismo, porque na realidade nós somos espíritos. A nossa essência, a nossa existência é a existência espiritual. E nós adquirimos um corpo físico que nos foi concedido por Deus para podermos encarnar e receber a oportunidade de evoluir aqui na Terra, vivenciando experiências com o grupo e conosco mesmo. A doutrina espírita mostra que nós somos mais do que um corpo físico. E diante desses diagnósticos, que a pessoa está visivelmente adoecida, mas clinicamente não possui nenhuma anomalia, o Espiritismo vem desvelar a existência de um componente espiritual que faz parte da natureza humana. E vem nos dizer que o corpo físico não está adoecido, mas há uma grande probabilidade que o espírito esteja adoecido. O espírito que existia antes da vida continua vivo após a vida, e ainda há vida entre as vidas, na doutrina reencarnacionista, que o Espiritismo acredita e professa. O Espiritismo vem nos dizer, nos revelar que uma boa parte, por que não dizer todos esses transtornos mentais, e aqui nós podemos incluir os transtornos da mais variada ordem, seja os transtornos de humor, os transtornos afetivos, os transtornos mentais propriamente ditos, todas as dificuldades que o ser humano apresenta nesse campo multissensorial, extrasensorial, melhor dizendo, tem uma causa, porque nada acontece, nada é feito sem causa. Tudo que acontece depende de uma causa anterior para existir.
E o Espiritismo vem nos dizer que a causa desses males que se expressam no corpo físico tem origem no espírito, tem origem no componente espiritual do ser humano. Porque como somos espíritos que pré-existimos antes da atual encarnação, que já tivemos várias outras oportunidades encarnatórias, nós tivemos outras vidas, como costumam dizer, mas na verdade são outras experiências vivenciais, porque a vida é só uma. A vida do espírito é só uma. Não existe morte. As experiências que nós obtivemos em vivências passadas, elas são absolutamente todas registradas no nosso espírito. Para ser mais preciso, no nosso perispírito. Tudo que fomos, tudo que vivenciamos, tudo que aprendemos, está registrado em nós, na nossa intimidade. Todas as experiências, sejam elas boas ou más, está registrado em nós. É uma bagagem cultural que carregamos ao longo de toda a nossa existência da vida espiritual. Ocorre que no processo pedagógico da reencarnação, nós temos esses conhecimentos como que adormecidos. É lançado sobre nós o véu do esquecimento, para que nós não tenhamos acesso a essas informações do que fomos, do que vivemos em oportunidades passadas, para não nos atrapalhar no processo de evolução a que estamos envolvidos, submetidos pela lei de Deus. Daí a psicologia dizer que nós temos o consciente, que é tudo que nós conseguimos perceber no atual estágio que nos encontramos, todas as memórias que nós conseguimos registrar da nossa atual passagem na Terra, mas existe um subconsciente, uma espécie de registro de algumas coisas que não ficam à tona da nossa memória, ficam guardados no nosso íntimo, aguardando o momento adequado para serem trazidos à superfície. E compreendendo o ser humano como um ser espiritual, que possui esse subconsciente, que na visão espírita nada mais é do que o registro de todas as vivenciações passadas, nós, em determinado momento da vida, podemos ter acesso para a nossa própria evolução a algumas dessas informações. Segundo a ciência médica convencional, as causas dos transtornos mentais podem decorrer de dois fatores. O fator genético hereditário, cujo a doença provém de uma determinação de ordem biológica, seja por uma deformidade no momento do desenvolvimento embrionário do ser, seja por uma informação genética que você herda dos seus ascendentes. Como no caso daquela família que tem um histórico de todas as pessoas virem com um problema, com algum tipo de deficiência mental ou transtorno mental. E o outro fator que pode originar ou responder qual a causa dos transtornos mentais é o fator externo. Um estímulo exterior que pode provocar uma lesão cerebral, comprometendo a função orgânica do cérebro. Pela ciência médica convencional, nós temos esses dois motivos, vamos dizer assim, que podem desencadear um processo de transtorno mental. A bem da verdade, temos que esclarecer que para a ciência médica, inicialmente não existiam transtornos, mas sim doenças. E toda doença tinha uma causa. Para ser considerado doença, tem que ter uma causa conhecida, tangível,
que seja possível um diagnóstico. Para ficar mais claro o entendimento, quando eu estou com minha garganta inflamada, a medicina investiga e descobre que é um vírus que se instalou na região da minha garganta e que promove a inflamação da minha garganta. E então a medicina diz que eu estou doente porque há uma causa, um vírus está provocando a inflamação da garganta. E a medicina convencional adota a profilaxia, o tratamento de você ingerir um remédio que vai combater aquele vírus para aniquilá-lo do seu corpo físico, promovendo a sua cura. Ele atua na causa. Mas a medicina começou a perceber que alguns momentos de adoecimento do ser humano não tinham uma causa definida, como os transtornos mentais. Investiga-se e não consegue se achar uma resposta. Por que a criatura está com aqueles sintomas? Por que a criatura está demonstrando aqueles determinados sinais? Para não chamar de doença, a ciência médica chamou de transtorno ou disfunção. Mas nós sabemos que a ciência médica, e especificamente a psiquiatria, trata as doenças mentais e os transtornos mentais como sendo uma disfunção, uma falha no processo de coordenação do cérebro. Por algum motivo genético, hereditário ou por um agente exterior, o cérebro perde a sua capacidade de funcionar normalmente. E a psiquiatria corrige esse problema ou tenta amenizá-lo com o uso dos medicamentos, com os fármacos. E durante muito tempo, como ainda hoje, esses fármacos surtem o seu efeito. Eles ajudam a criatura que tem um problema mental, seja de ordem genética hereditária ou por conta de um agente exterior, a lidar melhor com esses sintomas, adquirir uma qualidade de vida melhor. Para citar o exemplo, ficar bem claro, dessa segunda forma, dessa segunda origem da doença mental, segundo a medicina convencional, de agente externo, é o caso da pessoa que em determinado momento sofre um aneurisma ou um acidente grave e esse acidente compromete o cérebro em alguma ligação dele e para a ciência médica houve uma lesão cerebral que o cérebro não consegue desempenhar seu papel a qual era destinado. Para a ciência médica nós temos esses dois componentes e mesmo assim temos uma profilaxia, uma forma de tratamento. A doutrina espírita compreende e confirma que realmente há essas duas causas dos transtornos mentais. Pode sim haver uma herança genética, pode sim haver uma lesão cerebral que causa o transtorno. Mas há criaturas que não há nenhum tipo de predisposição genética, nem sofreram nenhum trauma que pudesse comprometer a função cerebral. E a doutrina espírita diz que a origem desse padecimento é espiritual. Como havia dito, o espírito pré-existe essa vida e vivencia outras experiências. Estamos envoltos nas leis de Deus. E uma delas é o nosso livre-arbítrio. A faculdade que temos de fazer ou deixar de fazer o que nós acharmos conveniente para nós. E o uso desse livre-arbítrio determina quais são os efeitos do futuro. A boa ou a má utilização do livre-arbítrio determina o meu futuro. E a causa do meu padecimento hoje pode ser uma consequência do mau uso do meu livre-arbítrio em experiências transadas, experiências passadas. Sendo mais claro e objetivo, a doutrina espírita explica que essas criaturas que são diagnosticadas pela psiquiatria como esquizofrênicos, portadores da síndrome do pânico, portadores do transtorno obsessivo-compulsivo, do transtorno esquizofrênico,
do transtorno bipolar, síndrome de Parkinson, mal de Alzheimer, são espíritos comprometidos em existências passadas. São espíritos que, em determinado momento de sua vida presente, conseguem acessar a consciência culpada dos erros cometidos no passado. Criaturas que não souberam utilizar o seu livre-arbítrio e desregraram sua vida, causando muito mal a outros e a si mesmos. Criaturas que não souberam utilizar o gênio que possuíam, a inteligência, a intelectualidade foi transvertida em ações para o mal. Criaturas que se ocuparam apenas e tão somente de questões egóicas, olhar para si mesmo em detrimento dos outros. Criaturas que se perverteram pelo sexo e causaram muito mal aos outros. Essas informações ficam todas registradas na bagagem espiritual que possuímos. Todos nós, nesse instante, temos essas informações arquivadas na espiritualidade, em nós mesmos, de todo o mal que nós cometemos no passado. Porque hoje já somos bons. Pela lei de evolução, hoje somos melhores do que fomos ontem. E façamos a reflexão agora, o quanto nós ainda somos maus. E se ainda somos muito atrasados, imaginem como fomos em oportunidades passadas. Imaginem o quanto de mal que nós fizemos e imaginem o quanto de bem que nós deixamos de fazer. Então essas informações estão contidas em mim, estão contidas em nós. E um acontecimento na nossa vida presente pode desencadear o processo de lembrança dessas informações. Podem desencadear com que essas informações venham à superfície e a consciência culpada nos martela a cabeça, nos martela a mente. A consciência sabedora de que nós praticamos muito mal no passado, que nós deixamos de fazer o bem, nos bate à porta para nos cobrar explicações e responsabilização de nossos atos. Essa consciência que grita, lateja espiritualmente em nós, faz com que desencadeie no nosso organismo físico rajadas de energias deletérias que causam o adoecimento físico, que causam as sensações que o nosso corpo orgânico sente, a palpitação, o medo, a dor no peito. Para ilustrar, nós temos uma explicação de Bezerra de Menezes, nesse livro Loucura e Obsessão, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, sob a tutela de Manuel Filomeno de Miranda. Neste livro, Manuel Filomeno de Miranda faz um estudo acerca da loucura e da obsessão, guiado por Dr. Bezerra de Menezes. Eles vão até um trabalho que é realizado em uma tenda de Umbanda. Manuel Filomeno de Miranda e Bezerra de Menezes vão estudar casos práticos para entender os processos de loucura e de obsessão. E Bezerra de Menezes explica... Pode deixar. Bezerra de Menezes explica a Manuel Filomeno de Miranda o caso de Carlos, que a mãe dele buscou auxílio nessa tenda de Umbanda porque o filho estava no processo de esquizofrenia, no processo de transtorno mental. E Manuel Filomeno de Miranda pergunta como isso ocorre. E Bezerra de Menezes explica o seguinte:
afetando o equilíbrio da energia espiritual que constitui o ser eterno. A consciência individual imprime nas engrenagens do perispírito os remorsos e turbações, os recalques e conflitos que perturbarão os centros do sistema nervoso e cerebral, bem como seus equipamentos mais delicados, mediante altas cargas de emoção descontrolada que lhe danificam o complexo orgânico e emocional. A consciência culpada do espírito viajou eterno que há milhares de séculos vem adquirindo uma bagagem, muitas vezes de erro e de sofrimento ao seu semelhante, promove essa interferência na vida atual. A espiritualidade nos remete a dizer que esses processos de transtornos mentais são um processo retificador do espírito que delinque no passado. Retifica para chamar a criatura ao refazimento íntimo, a chamar a consciência para a responsabilização dos atos do passado. E em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre esses casos, que à época ele chama de idiotia, as criaturas que têm algum tipo de deficiência ou transtorno mental. Kardec perguntou: a existência dessas criaturas idiotas, qual é o mérito dela, já que eles não fazem nem o bem nem o mal? E os Espíritos disseram que, na verdade, é uma existência retificadora. Um momento na grande jornada da vida do Espírito em que é preciso retificar condutas que estavam equivocadas perante as leis de Deus. É preciso um momento, e assim os Espíritos se referem na codificação, em que a experiência carnal, na verdade, é como se fosse uma prisão, para não permitir que aquele espírito que delinquiu, mal utilizando seu livre-arbítrio, volte ou continue a praticar atos maus. É-lhe retirado o domínio sobre o corpo físico. O espírito que preside este corpo orgânico, que é quem em verdade emana os comandos para o cérebro, que então comanda o corpo físico, ele não consegue controlar o corpo físico. Ele manda a informação, mas o cérebro não consegue retransmiti-la ao corpo físico. E por isso que a espiritualidade entende, a espiritualidade superior, que essas pessoas que estão acometidas de transtornos mentais graves, aqueles extremos, em que os momentos de lucidez quase não existem ou não existem, são experiências encarnatórias retificadoras, para que aquele espírito se torne consciente de todo o mal que fez, se torne consciente de quanto ele precisa melhorar. E o espírito que tem consciência do seu estágio atual, que tem consciência de que não consegue presidir um corpo físico, tem consciência de que não consegue promover ações no plano da matéria, como os demais conseguem, precisa se modificar no interior. Precisa fazer a tão exortada, a tão desejada reforma íntima que a doutrina espírita prega, que na verdade o cristianismo prega. Os transtornos mentais, há uma concepção antiga, era como se fosse uma punição para aquele que delinque, para aquele que erra. Mas na verdade é um momento retificador, para que aquele espírito possa perceber que o caminho que ele vinha trilhando estava totalmente equivocado, dissociado das leis de Deus.
que a utilização da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, estava equivocada. Estava na contramão das leis de Deus, das leis do Cristo, que é uma lei de amor. Então ele é retirado temporariamente a oportunidade de governar o corpo físico, para que ele possa retificar as suas condutas e seus pensamentos. Somado a isso, nós temos ainda influências espirituais. Influências das mentes de espíritos que foram maltratados, que foram atingidos pelo mal que foi cometido no passado. Porque eles exigem uma reparação do dano. Imbuídos pelo sentimento de ódio e de vingança, eles querem ver ainda mais aquele espírito em dificuldade. Eles exigem a reparação do dano e não perdoam. Mas antes de tudo, o espírito, ante esse quadro doloroso, precisa aprender a perdoar-se. Perdoar-se pela consciência do arrependimento daquele que errou, para só então depois pedir perdão àquelas criaturas que ele atingiu. O perdão tão pregado por Jesus e tão difícil da gente conseguir dar a nós mesmos e ao nosso semelhante. Não raro, as criaturas envolvidas nesse processo de rememoração espiritual dos débitos do passado, ante toda a angústia que lhe incide no peito, incide na alma, na verdade, não raro, a criatura que, distante de Deus, não vê mais saída para a sua dificuldade, agravando ainda mais o seu quadro doloroso espiritual, acha por bem buscar uma fuga, fugir daquela realidade dolorosa, e pratica o autoextermínio, achando que com a morte do corpo físico vai fazer cessar as suas dificuldades, vai fazer cessar as suas dores, vai fazer com que sua consciência não mais doa, não mais lhe chame a responsabilidade. E quando desperta no mundo espiritual, percebe que todas as dores, todas as dificuldades, todo o histórico continua existindo e agrava ainda mais a sua situação. E pela lei de Deus, todas as criaturas merecem uma nova oportunidade. Merece a chance de reparar os erros cometidos. E tão logo esteja preparado consciencialmente, encarna de novo. Às vezes, com as mesmas predisposições à chamada loucura, os transtornos mentais. Que por eventos na nossa vida cotidiana, às vezes um estresse muito elevado no trabalho, um problema na vida conjugal, um problema de ordem psicológica que não está sendo bem gerido, não está sendo bem tratado, a dificuldade de relacionamento com o outro, o nosso egoísmo, ele é ativado novamente o processo doloroso do transtorno mental, para mostrar mais uma vez que está tendo um erro. São mecanismos da sabedoria e da justiça divina para nos chamar a atenção. E não raro, estas pessoas que trazem a predisposição a desenvolver uma psicopatologia, um transtorno mental, são colocados no seio de uma família que muitas vezes nega a criatura que possui algum tipo de distúrbio ou algum transtorno mental. Escondem pais
que não deixam o filho sair de casa porque veio com algum tipo de deficiência, que negam os seus familiares que são portadores de alguma dificuldade, são egoístas e não desempenham a sua tarefa de dar o amor que aquela criatura necessita para se redimir dos erros do passado. Nós somos assim. Nós negamos os nossos irmãos que são portadores de transtornos mentais. São criaturas que precisam do nosso auxílio, que precisam da nossa mão amiga, a orientar e conduzi-los nesse processo de auto-perdão e de retificação espiritual. Mais frequentemente, nós julgamos os nossos irmãos que possuem algum tipo de transtorno, problema mental, psiquiátrico. Nós simplesmente trancafiamos numa cela de um hospital psiquiátrico. A medicina convencional simplesmente dopa a criatura com neuroatléticos para ele não causar transtornos no seio da família, para causar transtornos na sociedade. Simplesmente apagam. Quando não é no hospital psiquiátrico, é num quartinho no fundo de casa. E nós não damos amor para essas pessoas. E o que fazer para modificar essa realidade? O que fazer para tratar essas criaturas que têm algum tipo de transtorno mental? Seja ele a depressão, seja a esquizofrenia, a hermefrenia, o psicopata. O que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? As terapias são variadas e a doutrina espírita não nega e nem recusa a terapia da medicina convencional, com as medicações, com as terapias da ciência psicológica, da psicologia, a psicoterapia. O espiritismo não nega, porque, como nós vimos, o ser não é composto apenas de uma face. Ele não é só matéria, ele não é só espírito, é um ser multifatorial. E o tratamento também tem que ser multifatorial. Na doutrina espírita, são várias as formas que nós podemos ajudar. O paz, a vivência fraterna, a convivência na casa espírita, dá a ele a sensação o acolhimento necessário para despertar nele potenciais angélicos que carregam em sua essência. Mas o principal medicamento espiritual que nós podemos ministrar ao portador de algum tipo de transtorno mental é a prece. É o amor através da prece. E a gente acha pouco a prece. A gente acha tão pouco a prece, só falar, só rezar. Nós não temos o devido valor à prece. E para encerrar minhas palavras, vou relatar um caso narrado por Sérgio Luiz da Silva Lopes, nesse livro fenomenal que trata do assunto Leis Morais e Saúde Mental, um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Sérgio Lopes, trabalhador espírita, relata sua experiência quando ainda tinha 14 anos de idade e já desenvolvia trabalhos na seara espírita, já praticava o bem. Assim relata Sérgio Luiz. Mas foi aos 14 anos de idade, ao frequentar o grupo de caravaneiros de visitação aos lares de nossa sociedade espírita, que me deparei com minha primeira experiência significativa com a doença mental. Caravaneiros significa um grupo de pessoas que trabalham numa casa espírita e vão até a casa de pessoas que não podem, por um motivo ou outro, comparecer ao centro espírita. Visitávamos um rapaz portador de deficiência mental, em quadro de agitação psicomotora e agressividade.
Era um doente mental dos mais graves. O primeiro contato com ele foi chocante. Encontrava-se acorrentado a uma poltrona. A mãe não viu alternativa para conter os ímpetos de agressividade do filho, que, embora já tivesse com 26 anos de idade cronológica, reagia como uma criança de 2 anos, devido à gravíssima problemática mental que o afligia. Se ela o soltasse daquelas amarras, ele agrediria as pessoas, a si mesmo e quebraria a casa. Anos mais tarde, eu viria a atender casos muito semelhantes no exercício da psiquiatria, mas naquele momento, essa era uma situação completamente nova para mim. Nosso papel naquele lar era singelo: ler o Evangelho, aplicar-lhe o paz, fluidificar a jarra de água que já se encontrava sobre a mesa e orar por ele. De que adiantaria tão pequena contribuição? Pensou Sérgio Luiz. Apenas oração diante de tamanha dificuldade? Assim fizemos, visita após visita, num despretensioso exercício de persistência. O Evangelho, a oração e uma curiosa vontade de ver o que poderia acontecer com o tempo. Passados uns 2 meses, mais ou menos, numa das visitas que fazíamos todos os sábados à tarde, tive uma enorme surpresa quando entramos na casa. Ele estava sem as correntes. Já não exibia na sua fisionomia aquela ferocidade dos dias anteriores, como que algo havia mudado nele. Ele continuava com as reações próprias de uma pessoa com déficit da inteligência por disfunção cerebral, mas já não era o mesmo quadro. Pouco da costumeira agitação estava presente. No lugar dela, apenas uma pueril inquietação, como a de um menino que aguarda uma visita para ganhar balas. A mãe, pela primeira vez, estava com um sorriso no rosto. Ele está bem. Ele está bem melhor. Fizemos com emoção o Evangelho no lar, dessa vez mais animados. Naquela pequena casa de madeira, dia quente de verão, sem vantagens materiais, e longe das alternativas da modernidade, pairava a aragem perene dos recursos espirituais. E eu, pela primeira vez, via com meus olhos a aplicação do que já havia escutado nos encontros da evangelização espírita. Pedi e obtereis, buscai e achareis. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Assim falava Jesus. Muito obrigado a todos, boa noite.